E aí pessoal, Eduardo Mesquita, seu banker aqui para mais um vídeo no canal. Acabou o mês de abril, então se acabou o mês de abril, é hora de avaliar a carteira do banker, como foi a performance, como serão as movimentações, no que o banker vai investir, no que vai reduzir posição ou o que vai aumentar. Então fica aí, a introdução tem só 10 segundos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Seu Banker. Já se inscreva aqui se você é novo no canal. Caiu de paraquedas aqui no vídeo da rentabilidade da carteira fenomenal do Banker. Deixa seu like aqui se você já é inscrito, porque afinal, se você tem acompanhado os vídeos do Banker, não tem o porquê você não ser inscrito. Estou gravando esse vídeo no feriado, dia 1º de maio, então olha só, por estar gravando no feriado, eu já mereço o like. Então dê uma voadora no like e vamos então falar sobre o que aconteceu nesse mês de abril. Não teve muita coisa não, eu vou separar só dois pontos aqui para a gente conversar um pouquinho que teve efeitos no mercado. A primeira coisa foi isso aqui. A inflação ela subiu 0,71 no mês de março, então agora no mês de abril houve a divulgação de como foi a inflação em março, e esse aumento teve influência então da alta da gasolina e queda nos alimentos. E aí se você vê essa informação de inflação sobe 0,71, é como se fosse uma notícia negativa, né? Dá até nervoso de ver coisas como essa, mas se você vê aqui o subtítulo Inflação no mês de março desacelerou frente a fevereiro e chegou no menor patamar em 2 anos, acumulando então nos últimos 12 meses 4,65%. É muito importante você, investidor, ter atenção nas informações e não só se atentar ao título, porque pode enganar. Você viu ali 0,71 como parecendo sendo uma coisa absurda, mas na verdade não é. É um dos resultados mais baixos e a inflação em 12 meses já está ali muito próximo muito próximo não, abaixo do teto da meta do Banco Central. Então isso que parecia ser uma notícia negativa, na verdade é uma notícia positiva. Então os títulos do governo, principalmente aqueles mais longos que sofrem e possuem maior sensibilidade quando há uma possível queda ou aumento na taxa de juros, eles consecutivamente são os mais impactados. Mas temos aqui então uma outra notícia relevante. Bovespa fechou ali então em torno de 104 mil pontos no mês de abril. Só que tem um erro aqui nessa notícia, né? Fecha abril com alta de mais de 2%, mas aí se você vem aqui para baixo no complemento da matéria, na semana a bolsa recuou 1,38, ok. No mês, o Ibovespa tem ganhos de 1,2, então, peraí, no mês de abril teve ganhos de 1,2, mas aqui está falando que fechou abril com alta de mais de 2? Esquisito, tem coisa errada aqui. E no ano, então, está acumulando uma desvalorização de 6,2%. Aqui tem a variação do índice Ibovespa ao longo dos últimos, pode-se dizer aí, 5 meses, tá? Desde o final do ano passado. Então estamos aqui em torno de 104.431 pontos. Mais um ponto importante que eu ia destacar era exatamente isso daqui, tá? Que na sexta-feira, blá, 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 teve o resultado sobre o desemprego do país, que subiu para 8,8 no trimestre móvel, terminado em março, tá? E esse é o menor resultado para o trimestre desde 2015, quando fechou em 8%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, outubro a dezembro, traz um aumento de 0,9, ou seja, em percentual 7,9 na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, essa taxa era de 11,1. Então, vou resumir aqui para vocês. Notícia positiva com relação à inflação. A gente tem desacelerado quando a gente olha a janela ali de 12 meses. Lembrando, inflação é sempre a variação de preços. Então, naturalmente, na grande maioria das vezes, a inflação vai ser positiva.
E é importante a gente estar desacelerando, porque isso vai possibilitar uma queda de taxa de juros, que é o que o governo briga tanto com o Banco Central. Então, só assim, até cego consegue perceber, porque ele consegue raciocinar, certo? Que é o quê? É só o governo deixar o Banco Central trabalhar, deixar a taxa de juros no patamar que o Banco Central acha que faz sentido, que o efeito da taxa de juros, mesmo que demorado, ele acaba sendo refletido na economia, e isso vem acontecendo. E a segunda notícia com relação ao mercado de trabalho mostra aí que o desemprego atingiu ali o segundo nível mais baixo dos últimos tempos. Então, é uma notícia positiva, legal, menos pessoas desempregadas, ok, mas quando a gente olha para a ótica apenas de taxa de juros, se a economia está aquecida ou menos desaquecida do que o Banco Central queria, isso vai fazer com que a inflação demore um pouco mais para cair ainda mais, que é isso que o Banco Central está esperando para começar a reduzir taxa de juros. Então temos um efeito positivo para a queda da taxa de juros, que é a inflação reduzindo. Entretanto, esse mercado ainda aquecido, gerando empregos, não permite ainda a gente estipular no curto prazo uma queda de taxa de juros. Isso é bem relevante. Essas foram as duas notícias que eu queria mostrar aqui para vocês, que eu achei interessante. Então vamos ver como foi o desempenho da carteira do Banker ao longo do mês de abril. Nosso saldo aqui está 2.096,88. Se a gente ver esse gráfico aqui, vai mostrar uma queda marginal aqui, nada pequena, né? Então vamos olhar isso com um pouquinho mais de detalhes. E como que eu vou fazer? Para ver isso, eu vou entrar aqui em evolução. Quando eu clico aqui em evolução, eu vou colocar aqui para a gente ver o período do começo de abril até o final de abril e vai nos trazer aqui então o nosso gráfico, semelhante ao que a gente já tinha visto, e teve uma desvalorização significativa aqui. Se a gente olha então no ano de 2023, eu vou expandir aqui para ele mostrar a rentabilidade no mês de março. Então, a nossa rentabilidade no mês de março foi só de 0,52%, o que equivale a 68,04% do CDI, sendo então o nosso pior mês desde o início. Se a gente olha aqui então a rentabilidade, em janeiro a gente teve a rentabilidade positiva de 6,3%, 0,63 em fevereiro, março 2,2 e agora abril 0,52 ainda positivo, mas a menor rentabilidade desde o início. Então, no acumulado, 9,9 de rentabilidade. Então, a gente vê que a carteira, ela, ainda no mês de abril, ela teve uma valorização muito significativa. Mas aí depois acabou devolvendo nesse final de mês e trouxe só essa rentabilidade então positiva de 0,52. Natural, nossa carteira aqui ela tem um viés de moderado até para um pouco mais agressiva, então naturalmente a gente vai ver essas oscilações. Vamos ver aqui no individual dos investimentos como foi o desempenho de cada um deles. Eu vou expandir aqui então só os fundos de investimentos. Trend DI simples, sem segredo nenhum, sempre rendendo ali muito próximo do CDI, 0,73 contra 0,76. Vamos ver agora o trend bolsa americana. Olha aqui como foi. Foi mal, hein? Foi mal. Olha lá, 0,59 de rentabilidade negativa. Se a gente olha o trend criptodólar, ele também não foi nada bem, menos 2,53. Trend Ibovespa, Bolsa Brasileira, rendeu acima do CDI, 1,33 contra 0,76 do CDI. O trend de inflação longa, olha lá, como eu mencionei, com aquele resultado de expectativa, talvez, de queda de taxa de juros por conta de inflação mais baixa, foi super bem, 2,65 contra 0,76 do CDI. E o inflação curta, 0,94 contra 0,76 do CDI. Então, nossos detratores esse mês foi Bolsa Americana e o Trend Cripto, que é o fundo de criptomoedas. Então, vamos lá, vamos fazer já as nossas movimentações para o mês
de maio, a gente está bem posicionado. Então, eu venho aqui em produtos, fundos de investimentos, aplicar. O aporte de R$ 500 já foi não. Ele ainda não foi concluído, mas ele será concluído. Então, eu vou deixar programado aqui para segunda-feira ocorrer a liquidação. Eu vou colocar primeiro no fundo de cripto para aproveitar esse movimento de queda que ocorreu ao longo do mês de abril. E eu vou colocar R$ 100 no fundo. R$ 150 aplicado no trend cripto dólar. Eu vou colocar também no trend bolsa americana. Aproveitar também a queda que ocorreu ao longo do mês de abril. Eu vou colocar também mais um pouquinho no trend inflação curta e também no trend inflação longa. Prontinho, todas as aplicações então foram realizadas. E aí agora a gente vai acompanhar ao longo desse mês de maio como será a performance da carteira do Banker. Eu aproveitei e pela primeira vez não estou colocando no fundo de liquidez Trend DI para aproveitar esse momento de queda que houve no fundo de cripto e também aproveitar esse bom momento de inflação caindo e colocar um aporte um pouco maior nos fundos de inflação. Será que estou fazendo certo? A gente vai acompanhar isso ao longo dos próximos meses, lembrando que isso aqui não é um investimento de curto prazo, mesmo se cair no mês que vem, por conta de alguma notícia ou algum resultado econômico, não terá nenhum efeito de curto prazo para mim, porque esses investimentos são para médio e longo prazo. Tudo certo? Então, esse aqui foi o vídeo da carteira do Banker. Lembrando, seguimos uma filosofia de investimentos exclusiva do Banker, hein? BBB, Bonds, Bolsa e Bitcoin. Um abraço e até o próximo vídeo.